Eu gosto de ver os outros programas, assim. Já tem aqui a nossa equipe, que a gente se conhece, trabalha todo mundo, tá no dia a dia aqui. Aí eu gosto de ver os outros programas também, os comentários, né? Eu quero aprender coisa boa, né? Somar coisa boa. Como muda em 90 minutos tudo. É rápido. Por exemplo, o Fluminense já não joga mais nada, é um time ruim, que todo mundo apontava o Fluminense como, pô, melhor futebol, não sei o quê, papapá. O Flamengo também. Quando o Flamengo ganha, ó, o Fluminense já não tem mais plantel, vai ter dificuldade na Libertadores. Assim, muda. Aí o Diniz já é um fracassado de Não, novo. que muda, não, assim, e é pra tudo, viu? É? Eu tô dando um exemplo do Fluminense. Aí se o Fluminense ganha, já muda tudo. Aí o Diniz é um gênio, aí se o Fluminense reverte... Mas vai assim, em cima de 90 minutos. Sim. Do céu ao inferno, pra mudar tudo. Bom, eu sou assim e assumo. Só que tem gente que é metida intelectual e faz a mesma coisa que eu faço. Né, Mauro César Pereira? Tem isso. Você não é um poste. Tem isso. Você não vê mesmo, né, tio? Tem. Viu? Você não vê mesmo. Ele, pelo menos, sincero, É que ele está falando a verdade. Quem ganhou ontem? Né, Bruno? Poste que fica no mesmo lugar. Tá certo, você não é poste. É verdade. Não é? Agora, tem gente que metida intelectual que fala sempre a mesma coisa. Né, Nilson? Você muda, né? Muita gente fala que parte da torcida, determinada parte, quer ouvir, né? Sim. Que é o que dá audiência, que é o que você fala. Audiência, clique, não comprar briga. Então o cara fala o que os caras querem ouvir. É isso, simples assim. Então, antes do Fla-Flu, falei aqui semana passada mais de uma vez. Você não consigo enxergar esse favoritismo do Fluminense. Você falou da pontuação do Flamengo, né? O Flamengo fez mais pontos que o Fluminense. O Flamengo perdeu 2 vezes Volta Redonda, perdeu o Botafogo, tem 4 derrotas um elenco melhor no campeonato. Então, assim, por que esse favoritismo todo do Fluminense? Bem melhor. Isso não significa dizer que o Fluminense é ruim, que o Diniz não presta, nada disso. Só que eu não O comentário mudou depois do jogo. Exato, não tinha esse favoritismo. É evidente que não tinha. E o último jogo, o único jogo entre eles, antes do de sábado, não mostrou o Fluminense superior ao Flamengo. Pelo contrário, o Fluminense venceu o jogo, mas não jogou melhor. Teve um momento melhor no segundo tempo. O primeiro tempo foi todo do Flamengo. Quer dizer, era óbvio que poderia haver um outro enfrentamento, como foi no sábado. O Fluminense foi melhor em parte do jogo, no primeiro tempo. Depois o Flamengo conseguiu melhorar. No segundo, o Flamengo foi melhor. E a questão do banco, que dessa vez foi que era uma deficiência, um erro que cometeu o técnico lá, o Vitor Pereira, em alguns momentos. Dessa vez ele foi muito bem. Ele planejou um segundo tempo para colocar os feras em campo e botou na hora certa. Aí vem um comentário daquele que quer pegar a Flamengo e fala assim, por que ele botou de sair dos 4? Tá legal, imagina o Everton Ribeiro, quase 34 anos, se ele vai jogar com a força, a intensidade e a saúde do Cebolinha, do Matheus França, numa proposta de jogo do primeiro tempo que era outra, tentar dificultar o Fluminense ao máximo. Agora, claro, falta muita coisa, o Flamengo tem saída de bola que tá ruim, muita ligação direta, muito chutão, tem um monte de coisa, mas ele montou uma estratégia que funcionou para esse jogo. E não mostrou medo, né, Mauro? Porque botar o Gabigol. Medo que ele não tem. No banco, num jogo desse. O cara pode chamar o Vitor Pereira de qualquer coisa, não gostar da sogra dele. Pode falar o que quiser. Agora, o cara é peitudo. Ele pôs o Gabigol no banco. Ele tá pouco se lixando porque nós estamos falando aqui, que a torcida escreve na rede social. Isso é uma virtude, chama de burro. Isso é excelente. Ele não, mas é virtude, mas tem que ter muito culhão mesmo. Pra botar o Gabigol no banco numa final, se ele perde. Uma historinha. Ele tava ferrado. Eu mesmo ia ser um que ia falar, Gabigol no banco? Eu tava fazendo uma live, aí entrar a escalação, entrou a escalação, tudo, aí eu li a escalação. A escalação também não vazou, né, Maldo? Não vazou. E a galera não, né? enlouquecida, né? Gabigol no banco, que é isso? O Everton Ribeiro já sabia, agora também o Gabigol e tal. Falei, galera, a gente não sabe o que é aqui. O Gabigol não treinou 3 dias, né? Ele pode não estar 100% fisicamente, pode ser a opção do técnico, pode ser as duas coisas. Vamos ver o que ele vai dizer, que só depois do jogo a gente vai saber. E vamos ver como vai se comportar o time. Eu imagino que seja assim, parecido com outro jogo. Beleza, aí acabei a minha live lá, o jogo ia começar, aí eu entrei em contato com uma pessoa lá de dentro, que não é o X9, e perguntei... Você não conhece o X9? Não sei quem é. Não sei, vem cá, me Você desconfia, né? Claro. Eu acho até que é mais de um. Daqui a pouco tem o sindicato dos X9 do Flamengo. Aí eu perguntei, vem cá, você sabe me dizer por que o técnico botou o Gabigol no banco? Se é opção tática ou se porventura o jogador não está bem fisicamente, ele não treinou todos os dias com os colegas, treinou separado, fazendo lá uma espécie de fortalecimento para evitar uma lesão muscular e tal. Ele falou, olha, não sei, ninguém sabe, e vou te falar uma coisa, esse cara, ele está andando para tudo que nós estamos falando aí, vocês estão falando aí, vocês na imprensa, torcida, ele vai, faz e dane-se. É isso aí. É isso aí, ele vai e faz. Essa é a conclusão de quem observa que, de alguma maneira, consegue ter algum acesso ali ao dia a dia. E foi o que ele fez. Ele botou o time que se dane. Por um lado é bom, mas tem algum lado negativo nesse aspecto? Eu acho bom, porque, olha, vou lembrar uma história antiga. Em 2003, o Flamengo fez a final da Copa do Brasil com o Cruzeiro. E o Cruzeiro era o time do Luxemburgo, campeão da Tríplice Coroa, né? O estadual,
Mineiro e o Brasileiro. Não, estadual, Copa do Brasil e Brasileiro. E era a final da Copa do Brasil, o Cruzeiro do Alex, fez um gol de letra no Maracanã. Era um time muito melhor que o do Flamengo. O Nelson Batista era o técnico do Flamengo. Ele montou o Flamengo com 3 zagueiros no jogo de ida. Um jogo dificílimo, o Cruzeiro melhor que o Flamengo. E o Flamengo empatou com o gol do Fernando Baiano no final. No último lance do jogo ali, praticamente empatou e ficou vivo pro jogo de volta. Fernando Baiano, que sempre marca presença nos Operários, hein? Que tinha a música Fernando Baiano, Balança o Coração da Gente, né? Que era o samba do Salgueiro. A torcida cantava isso. E ele fez um gol no final, um gol até de raça ali, brigou e tal, empatou o jogo, o Maracanã veio abaixo, o Flamengo não perdeu, porque assim, o propósito era ficar vivo pro segundo jogo, que a tendência era o Cruzeiro meter uma chapuletada no Flamengo. 3 zagueiros e tal. Nossa, teve uma parte da imprensa do Rio que caiu de porrada no Nelsinho Batista. 3 zagueiros, até hoje essa conversa é covardia, o Flamengo não pode jogar assim. O Flamengo era pior, porra, ia jogar como? Ele se fortaleceu, se defendeu bem ali, jogo de volta, ele colocou a linha de 4, ele cedeu a pressão, na minha opinião, ele cedeu a pressão. Porque não tinha que mudar. Aí, em cima do Atilson, aí Atilson jogando não como ala, mas jogando como lateral, em cima do Atilson, bola invertida, rapidamente o Cruzeiro fez 2-3-0, terminou 3-1. E o Cruzeiro foi campeão. Eu sempre lembro dessa história, porque assim, foi nítido que um técnico aqui de São Paulo, não tinha uma trajetória do futebol do Rio, estava lidando ali num ambiente, para ele, novo, há pouco tempo, a imprensa são outras pessoas, não era essa época tão globalizada como de hoje, né? Isso foi há 20 anos, exatamente há 20 anos vai fazer, e ele trocou o time. Eu tenho para mim, talvez ele até diga o contrário, que ele trocou pela pressão. Encheram tanto o saco do cara, que ele falou, mudou. Mas encheram o saco, foi só que a semana inteira falando disso. E o resultado tinha sido bom, o Flamengo escapou de uma derrota para o Cruzeiro, que era muito melhor. Em pouco tempo o Cruzeiro resolveu o jogo. Então eu acho bom que o técnico não dê ouvido. Uma coisa é o técnico selecionar quem ele ouve. Por exemplo, eu vou ouvir essa pessoa, pode ser um jornalista, pode ser um torcedor, pode ser o cara, o porteiro do prédio. Se for uma pessoa ponderada, que fala, olha, eu acho que você acertou aqui, eu acho que ali foi legal. Agora tem gente que o tempo todo... O Flamengo venceu apesar do Vitor Pereira. O Flamengo venceu, mas o Vitor Pereira errou aqui e ali. Quer dizer, o cara fica sempre com má vontade. Mas para ouvir esse tipo de comentário, eu, se eu fosse o técnico, não ouviria, porque não é ponderado. É uma coisa sistemática contra a pessoa, contra o profissional, contra o trabalho dele. Então, eu acho melhor que o cara não ouça e procura ouvir pessoas que possam acrescentar. Ele, vem cá, isso aqui foi mal, isso aqui é ruim. Porque, realmente, cara, é uma loucura que se faz. Eu vi uma chamada, um site de rubro-negros lá, no Twitter, apareceu uma chamada, um título, um texto de um torcedor, que eu não li, porque, pelo amor de Deus, meu tempo vale ouro, não perco meu tempo. Mas o título era alguma coisa assim, esse é o pior Flamengo que eu vi na história. Esse cara não viu o Flamengo perder de goleada pro Paraná Clube, tomar de 5 do Vasco na Páscoa, o Eurico Miranda rir da cara do Flamengo, não viu o Flamengo perder do América do México, do Cabanhas. Pro Santo André. O Santo André final. Nasceu em 2019, rapaz, pelo menos pro futebol. Quer dizer, olha só o nível de loucura. O cara dizer que esse é o pior Flamengo que ele viu. Então ele nunca viu o Flamengo, ele viu semana passada. Quando você fala assim, que o Vitor Pereira não tá nem aí, mas é o seguinte, também tem um negócio assim, ó. Você não tá... eu tava vendo City e Liverpool. Aí eu gosto de ver a cavalaria que o Guardiola bota. E jogadores... 4 zagueiros, não, né? Não, isso... Aí, um no meio campo e 3 zagueiros formando a defensiva. Aí eu tava olhando assim, quando o Vitor Pereira saiu a escalação do jogo do Flamengo, né, que o X9 não vazou, que tava sempre vazando. O X9 tirou folga. Só que não tá entrando qualquer um. Ó, o Pedro é centroavante de Copa do Mundo. Se o Brasil avança, quem jogar as partidas seguintes é do Pedro. O Everton Cebolinha foi caro pro Flamengo, não um jogador qualquer. Sim. Foi o destaque da Copa América. O Matheus França recebeu agora uma proposta de mais do que o Galopo do Palmeiras, né? Acho que era 20 milhões de euros. O outro foi 10. Então não tá entrando qualquer um, não. Exato. É o atleta que tá entrando também se impor. O cara também aí, ó, o Cebolinha dizia, não, pô, eu fui pra Europa, joguei no Benfica, eu fui bem no Grêmio, sou jogador de seleção. O Pedro, somando o que os dois custaram, mais o que ofereceram pelo Matheus França, dá quase 50 milhões de euros. Então, não tá. O Flamengo recusou ainda. Não tá entrando qualquer um. Não é qualquer um jogador. Eu vi o Mauro, eu tava vi no Instagram hoje do Mauro. É perfeito. A única coisa que eu não concordo nessa história toda é você desfazer essa dupla, Gabigol e Pedro. Porque vai variar muito. Ontem o Mauro argumentou isso, é verdade, vai variar. Não, mas o Gabigol pediu, por isso que é bom a gente escutar. Ele quer jogar de centroavante. Então, por isso que eu acho que ele foi pro banco. Ele nunca jogou. É que ele não sabe nunca a posição que ele jogou. Sabia disso? Ele nunca jogou de centroavante. Ele nunca foi centroavante. O Mauro falou isso também hoje no Instagram dele e eu concordo 100%, é isso aí. Nunca foi centroavante.
Esse cara não sabe a posição que ele joga. Ele falou que com o Dorival já era diferente, mas era menos pior do que da forma que ele está jogando. Ele não era centroavante. O único momento é quando tinha o Bruno Henrique, ele jogava mais centralizado, e o Everton Ribeiro jogava mais pela direita. Era quando jogava o Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique, ele jogava centralizado, ele saía muito da área. Mas ele era um centroavante. 19-20, por exemplo, você vai ver uma semelhança incrível no mapa de calor dos dois. Os dois, assim, um sai para trabalhar, o outro entra na área. Então. Depende de onde a jogada se desenvolve. Mas ele era uma dupla. Ele nunca jogou de centroavante, fazendo pivô de costa pro zagueiro. Nunca. Ele não sabe jogar ali. Aliás, o Gabigol, o Júnior Baiano uma vez me chamou a atenção para isso. O Júnior Baiano falou assim, repara uma coisa, ele não divide uma bola. Ele não divide bola, pode reparar. O Gabigol não divide uma bola. Zagueiro para jogar de centroavante, não só tem que dividir... Jogador para jogar de atacante. Você falou zagueiro. Não, o jogador para jogar de centroavante, ele vai ter que escorar o corpo, no corpo. Ele não é a característica dele. Ele não é um jogador de contato. Ele é um atacante, não é um centroavante. Ele começou Por que vocês acham que ele reclamou, então? Ele reclamou... Reclamou não, ele ficou no banco, né? Porque ele ficou no banco. Assim ele sai, ele não sai, não arranha a imagem dele. Eu entendi dessa maneira. Ele sabia que já... você acha que foi pela vaidade? Você acha que ele não falou isso com o Vitor Pereira antes? Acho que ele falou, mas acho que tem um quê de vaidade. Eu fiquei no banco. Aceitei numa boa, mas peraí. Não, mas eu também conversei com o técnico, eu quero jogar em outra posição. Peraí, mas a posição que ele estava jogando não é muito diferente da posição original dele, não. Ele pode falar o seguinte, olha, eu não quero voltar tanto. Eu quero jogar um pouco mais na frente. Eu não quero buscar... Mas ele estava voltando a bola e estava gostando de jogar ali. Ele estava, às vezes até... Ele fez desarme, jogo recente, no campo de defesa, comemorou quando fez desarme. Que não é nem a natureza dele, não é um cara de chegar muito junto. Eu acho que teve um quê de vaidade. Quer dizer, ele dá aquela declaração, eu fiquei no banco, mas também... Não é legal com o Pedro. Não é legal claro que não. Ele deixa uma situação para o treinador bastante complicada em relação ao seu companheiro ali. Porque, pô, ele quer jogar ali na posição do Pedro, então eu vou ter que sacar um. Né? Porque tem o Bruno Henrique para voltar. Ele não faz gol 7 jogos, Nilson. Tá incomodando o Pedro. Ele faz gol 7 jogos. E no gol da vitória, no segundo gol do sábado... Mas, Mauro, esse cara eu não deixo fora do time. Não, eu digo o seguinte, a fase dele não é uma fase... Se ele estivesse fazendo gol direto, participando, ele certamente teria jogado. Agora, a fase dele não é boa também. O que acontece com todo jogador, acho que independentemente da qualidade. E no lance do segundo gol, curiosamente, a bola passa por ele não consegue finalizar, mas o Pedro faz o gol. Então. Ou seja, a bola se ofereceu primeiro para ele. Passou por ele. O Pedro fez o gol. Eu acho que vai voltar o Bruno Henrique. Eu acho que... Porque todo o time, claro que você pode ter variação, mas você tem uma base titular. Isso desde o passado até agora. Messi, Suárez, Neymar. Né? A gente sabe que aquilo lá era a base titular do Barcelona e pronto. Podia ter variações? Claro que podia, mas tem a base titular. A base titular do Flamengo, para mim, não pode deixar essa dupla ser desfeita. Gabigol e Pedro. Se tem algum problema ali, tem que solucionar. Que aí, quando ele vem a público e fala que quer jogar na posição que está o Pedro, você presume que pode estar havendo algum problema. Eu acho que ele quer jogar mais à frente. Eu acho que ele se expressou mal. Acho que ele quer dizer, tá? Que ele quer jogar mais à frente, jogando inclusive junto com o Pedro, como jogou no ano passado. E o técnico depois na coletiva, ele falou o seguinte, em nenhum momento eu disse que vou jogar sempre com 3 zagueiros. Ou seja, em nenhum momento eu disse que vou jogar com o mesmo sistema sempre. Posso mudar, ele pode jogar amanhã ou com 3 zagueiros, com 2 atacantes. E ele vai ter um problema agradável, porque diz que... Ele pode jogar no 3-5-2. É que esse com 3 zagueiros me parece assim, mais são 2 meio-campo ali, volante, meio, 2 e mais 1. Né? No Corinthians ele chegou a falar que o Roger Guedes não podia jogar com ele, Alberto. E depois botou. É porque ele não conhecia nada, né? Quando ele chegou no Ano passado eram 4 no meio e 2 na frente. É porque o Roger Guedes não entregava em alguns jogos exatamente o que ele queria que os jogadores entregassem sábado. Que é um time marcando... Esse técnico, gente, ele trabalha... O pessoal adorava os rubro-negros, quando o Jorge Jesus montava o Flamengo, marcava lá no alto e tal, para roubar a bola. Esse técnico, ele tem um conceito de jogo, se você for analisar os trabalhos dele anteriores, talvez mais voltado para esse comportamento até do que o Jorge Jesus. De muita pressão no campo de ataque. E ele fala muito sobre isso desde os tempos do Corinthians. O jogador tem que estar inteiro, tem que ter saúde, condição física para fazer esse trabalho. E ele vai revezar o tempo todo. Está vendo aqui o Pedro Torres, jornalista, está dizendo aqui, todo mundo viaja, inclusive o Gabigol lá para Quito. Ou seja, pode apostar, não vai ser o mesmo time. Ele vai avaliar isso que o Vampeta falou no começo aqui do bate-pronto, ou seja, alguns jogadores... O Vampeta não sentia nada quando jogava na altitude. Certamente nesse grupo do Flamengo tem jogadores que sentem, outros não. O Flamengo jogou lá agora contra o Del Valle, agora, recentemente. Ou seja, imagino que o departamento de futebol tem ali um relatório de como cada um se saiu ali, quem correu, quem sentiu, quem não sentiu. Eu acho que até isso pesa na escalação para esse jogo.
Porque, é claro, você tem que priorizar, de repente, aqueles que têm uma condição melhor na altitude, aqueles que não sentem tanto os efeitos da altitude. Será que esse pode ser o incômodo do Gabigol? Será que o Vitor Pereira tá pedindo para ele marcar mais do que ele quer atrás, voltar mais? Porque é uma característica também do Abel Ferreira. A forma que o Scarpa, o Rony voltam lá na lateral, e isso pode, o Dudu, e isso pode tirar o aproveitamento dele na frente. Será que o aproveitamento na frente diminui porque ele tá perdendo muito gol. Ele está perdendo muito gol, por isso. Mas você acha que essa pode ser a insatisfação dele? Não sei, eu só acho que é o seguinte, gente, o Flamengo contratou um técnico europeu. Você falou agora do Palmeiras, que tem um técnico europeu. Querem que ele tenha o quê? A cabeça do técnico brasileiro? Ele vai querer todo mundo marcando o tempo todo. É isso, todo mundo marcando o tempo todo, fazendo pressão. Por isso que são 5 trocas, ele tem elenco, ele vai fazer mexidas durante o jogo. Isso para mim é muito claro. Porque agora a gente está começando a ver o time que o cara quer montar. No início, aquela história de não pintar a casa inteira. Era o time do Dorival com alguns ajustes ali, até pela saída de um ou outro jogador, chegada de outros jogadores. Agora muda completamente. Ele está colocando agora um trabalho mais autoral. E isso me parece muito claro, especialmente adversários como o Fluminense, que gostam da bola. Talvez contra o adversário que joga muito fechado, o Alcas pode ser isso. Eu conversei com um colega da imprensa equatoriana, ele falou, espere um time bem fechado, bem retrancado. Essa é a tendência, é o que o cara acredita. Talvez ele jogue com os dois. Talvez ele precise encher mais a área com o Gabigol chegando, com o Pedro fazendo pivô, porque talvez o Alcas jogue fechado, e aí ele vai ter que girar a bola, ter paciência e tudo mais. Agora, com o Fluminense, ele queria transição rápida, ele queria momentos de pressão no campo do adversário. Então, é uma outra formação. Eu acho que vai depender muito do adversário e do contexto. E eu acho que a dupla não vai ser desfeita, eles vão jogar juntos, talvez joguem os 3 juntos, quando o Bruno Henrique voltar. Lembrando que está voltando contra o Curitiba, hein? Dia 19 de abril. Jogaram os 3. Chegaram a jogar os 3. Dia 16 de abril, desculpa, contra o Curitiba, volta o Bruno Henrique. Chegou a jogar os 5 ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Eu li hoje que o menino tá voando nos treinamentos do Bruno Henrique. Isso é legal, hein? Que o Flamengo, eu acho que com o Bruno Henrique vai ter um up danado, sabe? Se ele voltar aquele Bruno Henrique que nós conhecíamos, nossa senhora, vai ter um up danado. E vai ter que jogar. Como é que você vai o Bruno Henrique, se ele jogar o que ele joga, ele pode ser bom. Que ele joga, como é que você não vai botar o Bruno Henrique pra jogar? Tem que arrumar um jeito de botar o cara pra jogar. Esse negócio de conquista vai dar, lógico, todo ser humano é, para os jogadores então não se fala, né? Eu fico sempre olhando assim, a Inter de Milão, ela tem Lukaku, Dzeko e Lautaro Martínez. Eu sempre fico olhando pra ver se bota os 3. Às vezes joga os 3 também. Às vezes joga. Então, dependendo do jogo, tudo assim. Já pensou o Bruno Henrique, com fé em Deus, né? A gente torce sempre... É um cara gente boa demais. Boa, não, pelo bem-estar de não só de qualquer outro atleta, né? A pessoa votar inteirão, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, olha o leque de opções. Aí você vai dizer assim, o Bruno Henrique vai jogar de titular, o Cebolinha vai ficar puto de cara feia, cara com a história que tem. O Cebolinha saiu jogando. Não, e o Cebolinha também não é um cara qualquer, agora tem que se impor também. Não, é isso que eu ia falar. Jogar. O Cebolinha é um cara que, se ele ganhar ritmo, frequência, ele pode ser um baita jogador. Ele fez a jogada do gol. Sabe que o potencial que ele tem, a gente já viu ele jogando bem. Eu acho até que ele pode ser usado na direita. Ele já tentou algumas vezes, como ala, não deu certo, mas não como ala, mas jogar como atacante pela direita e o Bruno Henrique pela esquerda. Ele pode até montar assim, ele pode treinar o time, ele pode condicionar o Everton Cebolinha para jogar também pela direita. Opções não vai fazer. Já. Mas, mano, uma pergunta que eu queria fazer para você, tá? Eu assisti ao jogo no Maracanã. É impressionante o que joga o Ayrton Lucas. Eu vi muita gente falar do Felipe Luiz. Pô, entrou, realmente. O Felipe Luiz entrou jogando pra caramba. Mas o Ayrton Lucas hoje eu acho um dos principais jogadores do Flamengo. Ele é o principal jogador. Cara, ele tá jogando muita bola, ele é rápido, ele marca, ele avança, ele participou dos 2 gols. Sim, ele é um jogador muito forte fisicamente e assim, o esquema favorece a ele também, né? Isso tem que ser dito também. Aí as pessoas reclamam de 3 zagueiros, o esquema favorece a ele. Do outro lado, o Varela, porque o Varela não tem essa característica. O Varela é um lateral. O Ayrton Lucas é um lateral para rasgar mesmo, para apoiar, para ir para cima. Tem muita força, tem bom controle de bola. Ele já foi importante na final da Libertadores. A contusão do Felipe Luiz foi boa para o Flamengo. A expulsão foi em cima dele. A expulsão foi em cima dele. O Felipe Luiz não tem essa característica. E é interessante observar, assim, ele está potencializando esse jogador, ele está fazendo mais porque o sistema o favorece. A entrada desses 4, Gabigol, Everton Ribeiro, Vidal e Felipe Luiz, naquele momento, por que eu não começaram? O jogo, eu falo assim, o jogo não é uma coisa linear. O jogo tem mudanças durante a partida. O comportamento do adversário, o cansaço do adversário. O adversário do Flamengo, que era o Fluminense, era apontado como favorito.
Então, assim, aí ganhou do Fluminense, parece que ganhou de ninguém. Outro dia era o favorito. O Vampeta falou agora, não tá bom. Não era o favorito, agora ganhou. O Flamengo meteu 8 gols do Fluminense no Vasco em 3 jogos, tomou 3, fez 8 gols. Você tá tão ruim assim? Não é possível. Eu também não acho que está no ideal, longe disso. Mas tão ruim não está. Agora, ele está explorando muito o potencial desse rapaz. Até porque o Cebolinha não é um jogador do lado de campo de ficar buscando fundo, né? Ele vem trabalhar mais por dentro, como acontece na própria jogada do gol, em que ele recebe do Pedro e faz o passe para o gol do Ayrton Lucas. E o Fluminense acho que erra muito, porque ele concentra muito o jogador do lado da bola. Aí quando o Fluminense vai todo para o lado direito, onde começa a jogada, não é nem um corredor, é um boqueirão ali aberto, um latifúndio para o Ayrton Lucas. Ele entra completamente livre e faz o primeiro gol do Flamengo. E tem um aspecto que eu acho que é interessante, até o Vampeta pode falar sobre isso com propriedade, porque foi jogador, que eu acho que é um ponto importante. Como é que você coloca esses caras no banco e você mantém todo mundo de boa, tranquilo, e lá entram dispostos a colaborar? Porque todos entraram bem. O Everton Ribeiro entrou bem, participou do segundo gol. O Felipe Luiz entrou muito bem, melhorou absurdamente a saída de bola. O Vidal veio fazer a saída no meio dos zagueiros na hora que ele entrou. Ele foi fazer a saída, formou ali uma linha de 4 com Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Felipe Luiz. O Ayrton Lucas virou ponta e o Vidal vinha fazer a saída. Aí já muda, né, a qualidade do passe dele. O passe do Vidal é um passe muito certeiro, dá velocidade, dá uma outra dinâmica. Não pode comparar com o Thiago Maia fazendo a saída de bola. Né? Até teve um momento que o Gerson veio jogar mais atrás, o Thiago saiu um pouco até para melhorar um pouquinho esse passe. Eu imagino que não deve ser fácil você colocar esses caras todos no banco então, assim, e fazer com que eles entrem você falou e colaborem. Mas você falou a coisa principal, porque contratou um treinador estrangeiro. A mentalidade é essa, os estrangeiros. Talvez o jogador brasileiro, a gente não tenha essa mentalidade. Pô, ninguém quer ficar no banco. Vai dar, pô, eu sou 8 do Flamengo, eu sou 10 do Flamengo. Hoje não, os números não importam mais, né? 14, 15, 27, 28. É o banco. Talvez isso que o Gabigol falou. Pô, sou campeão de Libertadores aqui. Era até então o principal jogador do Flamengo. Pô, tenho que dar uma cartada aí pra dizer que eu não tô, que eu fiquei no banco. E o Vitor Pereira não tá nem aí. Quando você falou que você tem essa informação que ele não tá nem aí, que a gente vê na Europa jogadores importantes, por exemplo, jogadores do Liverpool, do Manchester United, que a gente vê mais jogadores aí da Premier League. Os caras ficam no banco. Por isso que eu gosto de ver a cavalaria quando Bernardo sai. Silva ficou no banco sábado. Sábado, é um dos principais jogadores com proposta para ir pro Barcelona, com proposta para sair para ir pro Paris Saint-Germain. Tranquilo, entra. De Bruyne é um monte de jogo. Depois da Copa do Mundo mesmo, o Guardiola botou De Bruyne um monte de jogo no banco. É que o cara olha... O Gundogan, às vezes fica, entra, faz gol, o Rodrigo. Então, quer dizer assim... Ele vem com essa mentalidade para ver. Agora os jogadores têm que aceitar, né? O próprio Felipe Luiz falou, né, pro Ayrton Lucas, que ele botou ele na fogueira e que ele jogou muito melhor do que o Felipe Luiz foi na final da Libertadores. Inclusive. Exagero? Alguém pode achar exagero, eu não. Eu acho que com a carência que nós temos na lateral esquerda, chamar esse menino desde já para uma seleção brasileira não é nada demais. Ele pode vir a ser o titular da seleção na próxima Copa do Mundo. Jogador absolutamente diferente. Para entrar no lugar de um Felipe Luiz, que já foi um grandíssimo jogador, e jogar a bola que esse garoto joga, entendeu? Pode chamar esse garoto que ele não fica devendo a nenhum que está sendo convocado.